Boa noite, boa noite. Estamos nós no Clube do Crescimento, mais uma live de segunda-feira às 9 horas da noite, onde falamos de jornada e dores de um personagem bíblico. Hoje, pela primeira vez nas nossas lives, nós vamos falar de uma mulher, nós vamos falar de Débora. A Bíblia cita duas Déboras, né? Uma é a ama de Raquel, se eu não me engano, e outra é a juíza, um dos juízes lá citado no livro de Juízes. Mais uma vez, eu quero te atentar, quero que você perceba a importância de você conhecer a Bíblia. Nós estamos num país que a Bíblia ela é acessível para todos nós. Tem gente que lê muitos livros de muitos assuntos. Tem gente que é capaz de discutir. Eu tô acertando aqui, gente, o aparelho enquanto eu tô falando. Tem gente que é capaz de discutir o que tá e o que não tá na Bíblia sem nem nunca ter lido, né, as Santas Escrituras. Então leia, adquira conhecimento, adquira entendimento. É óbvio que você não vai entender a Bíblia a primeira vez que você lê, você pode não estar acostumado com o assunto. Eu te indico que você comece a ler as Santas Escrituras pelo Novo Testamento. Qual que é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O Antigo Testamento, ele se tornou um livro histórico para nós, né, dos dias de hoje, porque ele é a história do povo de Israel. Desde o início lá de Gênesis, quando o homem peca e Deus determina um plano de salvação para o homem, para ele ser salvo depois de pecador. E aí o Antigo Testamento inteiro é a formação, a esperança de um povo estabelecido por Deus para que essa salvação chegue. E no Novo Testamento chega essa salvação, que é Jesus encarnado, né? Desce do seu trono, sai do seu trono, se humilha, vem viver como nós, em carne e osso aqui, no seu ministério terreno. E como nós somos mais familiarizados com Jesus, com a história de Jesus, conhecemos através de gestão, conhecemos através dos nossos pais que nos contaram um pouco do que sabemos, um pouco sobre amigos, sobre conversas. Não sabemos muito nesse sentido porque abraçamos um conceito aí que vai passando no ar que diz que futebol, política e religião não se discute, né? Então a gente abraça isso quando começa esse tipo de assunto. No instante a gente fala futebol, religião e política não se discute, para cortar o assunto. E aí a gente não aprende sobre Deus, a gente não cresce sobre Deus, porque a gente abraçou um conceito mundano aí de que esse assunto não se discute, não se conversa, né? Infelizmente, nós somos tão pequenos a ponto de aceitar qualquer assunto que se passa no ar e na verdade é maligno, é anti-crescimento. A gente abraça tudo que é anti-crescimento nos dias de hoje, mas nós estamos aqui no clube para a gente aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a desenvolver, né? Nós, seres humanos, somos seres altamente criados para ter um nível de desenvolvimento altíssimo, diferente das outras criações. Os animais não foram criados com essa programação cerebral, a vegetação, as plantas não foram criadas com essa programação cerebral, com essa programação de desenvolvimento que nós seres humanos fomos criados, né? Você planta uma semente, a semente dá uma árvore, cresce uma árvore. Aquela árvore, por exemplo, é uma laranjeira e ela dá laranja e ela passa o resto da vida dela dando laranja, de acordo com as estações ali, com as determinações que ela foi criada para ser. Os animais, a mesma coisa. Você pega um cachorro que tem um nível de desenvolvimento um pouquinho maior, pega um carisma, pega uma intimidade, pega um carinho, mas ele não cresce, ele não desenvolve mais do que ele ali. O máximo que ele aprende com seus lábios é latir. Ele não faz mais do que latir. Quando você pega o ser humano, ele tem um acúmulo de aprendizado incrível. Você pega um bebê e você
recém-nascido, ou de 6 meses, ou não sei quanto tempo que a criança ainda não foi bloqueada, né? E você joga ela na água, ela é capaz de mergulhar ali sem ter nenhum dano, sem dar nenhum susto, porque ela aprendeu isso na barriga da mãe. Então, cresce, aprende a dirigir. Aprendeu a dirigir, nunca mais esquece. Aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Aprendeu a pilotar um avião, nunca mais esquece. Então, o desenvolvimento, a aptidão de desenvolvimento, a capacidade de desenvolvimento humana, ela é grande demais. Só que nós, em vez de nós adquirirmos incentivo para esse crescimento, os nossos traumas, as nossas questões de infância, de adolescência, de juventude vão nos bloqueando. Por isso que chega uma hora que você joga uma criança na água que você nunca jogou antes, ela não é capaz mais. Se ela não aprender as técnicas, ela foi bloqueada ali por algum motivo pelo medo. Nós geramos medo nas nossas crianças, nós bloqueamos as nossas crianças com as nossas atitudes, com as nossas vidas, né? E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente precisa desbloquear tudo que a gente aprendeu a travar, tudo que os nossos sabotadores, por um tempo positivamente, né? Porque a criança ela é imatura para resolver algumas questões, esses sabotadores nos ajudaram a bloquear num tempo, mas quando a gente chega na fase adulta é hora de desbloquear. Quando a gente chega na vida de Débora, é muito pertinente a gente falar sobre maturidade, né? Hoje a gente vai falar pela primeira vez aqui, às segundas-feiras nós falamos sobre jornada e dores de personagens bíblicos, e hoje pela primeira vez a gente vai falar da vida de uma mulher, e é uma honra falar sobre Débora e trazer esse assunto para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Na verdade, quando a gente pega o livro de Juízes, mais um juiz que a história dele está contada em 2 capítulos. Na verdade, está contada em um capítulo. O outro capítulo é apenas o Cântico de Débora. Capítulo 4 conta a história dela e capítulo 5 narra o cântico dela após a vitória sobre os inimigos, né? Então é mais um motivo, na verdade é um motivo pelo qual eu comecei essa live falando que você precisa ler as Sagradas Escrituras. Nós vamos falar aqui uma hora e pouquinho de um personagem que está descrito em 2 capítulos da Bíblia apenas. E a gente tem falado sobre alguns juízes, falamos sobre Sansão, falamos sobre Gideão, falamos sobre Jefté, histórias riquíssimas para nós, com grandes aprendizados para nós nos dias de hoje, mas que são descritos em poucos capítulos. Qualquer um de nós é capaz de ler, de estudar, de cavucar, de entender mais, de buscar um conhecimento um pouco mais profundo sobre esses personagens. Boa noite, Walter, boa noite, Carla, boa noite, pessoal, todo mundo que foi entrando, seja bem-vindo. Eu faço questão de falar, aproveitar que eu tô parando aqui para dar uma boa noite para todo mundo que tá na live, para falar que no sábado eu tava num local de internet muito ruim, então não foi possível a gente gravar a live de sábado, que nós íamos continuar falando sobre pecados da língua, né? No penúltimo sábado nós falamos sobre reclamar. Gente, que assunto profundo, o que causa, o dano que causa no nosso cérebro ou reclamar, né? Então, sábado agora não foi possível, não vou repor, né? No próximo sábado a gente continua esse assunto, que é a série sobre autossabotagem, e se eu não me engano essa vai ser a 5ª live sobre autossabotagem, mas no próximo sábado a gente continua a falar sobre o pecado da língua, tá? Vamos lá falar sobre Débora. Então, Débora, o nome Débora, a gente faz questão de falar aqui o significado dos nomes, porque a nossa identidade pessoal está relacionada com o nosso nome, né? E Débora significa abelha. Débora significa uma pessoa de força de vontade excepcional. Débora significa uma pessoa que é muito determinada em lutar pelos seus objetivos. E a gente vai ver nessa história, na jornada de Débora, que é esse significado do nome dela, que é a identidade dela, realmente tem tudo a ver com a jornada que ela viveu, com os impulsos que ela viveu, com as escolhas que ela viveu. Ela foi realmente determinada nos objetivos dela.
ela foi realmente excepcional, né? A Bíblia faz questão de falar algumas características de Débora. No tempo dela, o Jabim, rei de Canaã, era o homem, era o povo aqui, era o exército aqui que oprimia o povo de Israel. Oi, Rafaela, tudo bem? Oi, Mimi, tudo jóia? Muito bom te ver aqui, Rafaela. Mimi fez aniversário, né? Eu acabei de ver no Instagram aqui, tava tirando o meu Instagram, botando no Instagram do clube, foi seu aniversário. E aí, Mimi, eu tô parando a live aqui pra falar que eu tô muito brava com você, porque no dia do meu aniversário, eu vou avisar que é meu aniversário, entendeu? E você ficou tão próximo e você não avisou que era seu aniversário. Eu tô muito brava com você, que você não avisou. Eu não tive tempo de vasculhar as mensagens pra ver qual dia foi o dia do seu aniversário. Mas parabéns, tá? Deus te abençoe muito, muito, muito. Você é uma pessoa muito, muito, muito especial. E que você frutifique, que você seja abençoada grandissimamente. Gente, não deixe de falar o aniversário de vocês. É muito bom comemorar, é muito bom. No dia do meu aniversário é muito engraçado, porque foi ontem, ó. Parabéns, viu? Vamos ter que marcar um café essa semana aí pra cantar parabéns. Comemorar a nossa vida, gente. A gente comemora a vida. A gente comemora a vida. Minhas filhas acordam, a minha pequenininha, nossa, pai do céu, ela acorda e ela já sai levantando, assim, tem que ter cuidado já quando acordar, pra acordar atrás dela. E ela puxa a cortina e fala, mamãe, o sol já chegou! Então a gente é um povo que comemora. E no dia do meu aniversário é muito engraçado, o Júnior ainda não viveu isso não, mas ele já percebeu, certamente, que quando é aniversário de alguém, eu já saio gritando, gente, hoje é aniversário do fulano! E no meu aniversário eu faço isso. Eu já chego avisando que é meu aniversário, entendeu? Por quê? Sabe o quanto é irritante você saber que foi aniversário de alguém que você esteve com a pessoa, ainda mais com uma pessoa próxima. Eu lembro o aniversário das minhas filhas, eu lembro o aniversário dos meus pais, dos meus irmãos, mas eu sou muito ruim de lembrar aniversário. Então, ainda mais pessoa que trabalha junto, você passa o dia com a pessoa ali, no dia seguinte, uma semana depois, você ficou sabendo que foi aniversário dela, um dia que vocês passaram o dia junto, perto. Que raiva que me dá! Eu não fico sem graça, não, eu fico com raiva. Então, no dia do seu aniversário, por favor, já sai avisando todo mundo, gente, é meu aniversário, gente, é meu aniversário. E vamos que vamos, certo? Então vamos voltar para Débora. Débora foi uma mulher que ela viveu dias em que Israel passou 20 anos em opressão por causa de Jabim, rei de Canaã, um homem muito, muito, muito mau. E Débora, a Bíblia vai citar algumas características de Débora. Primeiro, ele vai citar que Débora era profetisa. A Bíblia vai citar que, ou seja, era uma mulher de Deus, era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Uma pessoa que profetiza é uma pessoa que tem um acesso a Deus. O que é profetizar naquela época? Uma pessoa recebeu uma informação de Deus, do próprio Deus, e avisar essa informação para quem Deus quer dar o recado. Então, ela intermediava o recado de Deus ali, ela era uma profetisa. Gente, me avisa se o som estiver alto, tá? A Bíblia fala também que ela é mulher de Lapidote. Lapidote significa tochas. Então, entre os teólogos, acredita-se, alguns poucos teólogos acreditam que ela não era esposa de ninguém, que ela era uma mulher de luz mesmo, né? Mas o que faz mais sentido aqui, que eu acredito, que a maioria dos teólogos acreditam, eu não sou teóloga, tá? Mas que pra mim é o mais racional aqui, que ela era esposa de um homem chamado Lapidote. Por que a Bíblia não fala nada de Lapidote, não fala mais nada a respeito do casamento dela, não fala se ela tinha filhos, não fala nada. Só que você vai ver aqui que ela tem uma função, um ministério muito intenso. Então a Bíblia faz questão de falar que além de profetisa, ela era mulher de um marido. Então se a Bíblia fala tantas qualidades dela, está querendo dizer também que ela tinha responsabilidades dentro de um lar. Ela era uma esposa, ela tinha os seus papéis dentro de um lar. E a gente vai falar um momento aqui da vida dela que
ela se ira querendo dizer isso, que ela tem um marido, que ela tem uma responsabilidade, que ela não deveria ir para tal lugar, mas que ela vai porque Deus é importante para ela. Enfim, a gente vai subentender isso. Então, ela era profetisa, ela era mulher de Lapidot, ela era líder em Israel, porque ela era uma mulher que julgava, ela era juíza. Então, o povo de Israel, a Bíblia fala que ela julgava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel. Então, ela ia para debaixo das palmeiras. As pessoas de Israel, o povo de Israel, vinham ali e traziam as suas questões que não sabia resolver, e ela julgava e ela dava direção ali de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Deus. Ela é a quarta e única juíza mulher descrita nos livros de Juízes. E ela era uma juíza convencional, ela era uma juíza comum ali, uma juíza que simplesmente julgava as causas das pessoas. Mas, por necessidade, a gente vai entender aqui na jornada dela que ela se torna uma juíza militar também, ela se torna uma líder militar, né? Então, quando Deus ele pega, a gente vai acumulando conteúdo aqui nas lives, né? E a gente vai passando live por live, trazendo a importância daquilo que a gente aprendeu. Assim como todo personagem bíblico que a gente tem falado do nome dele, do significado do nome dele. Porque a gente aqui no Clube do Crescimento, a gente entendeu que a nossa identidade tem a ver com o nosso nome, né? Qual é a minha identidade? Eu sou Íris, eu sou mensageira de Deus, eu sou rápida, eu sou veloz como a luz. Qual é a identidade de Débora? Ela é abelha, ela é determinada em tudo aquilo que ela se envolve, tudo aquilo que ela decide ter como objetivo, ela luta com determinação sobre aquilo, ela tem uma força de vontade excepcional. Então a gente já vê aqui por esse início de características dela que ela é assim, ela é uma mulher que tem relacionamento com Deus porque ela profetiza, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem um marido, além de ter a sua função religiosa, a sua função com Deus ali, ela tem as suas responsabilidades. E aqui eu estou trazendo uma questão aqui para nós, né? Se você é um religioso, se você faz questão de cumprir rituais, de cumprir cultos, de ter uma função na igreja, por favor, não se esqueça que você tem suas funções dentro do lar, que você tem as suas responsabilidades dentro do lar. Porque eu entendo que a ordem é vida com Deus em primeiro lugar, depois a sua vida familiar e depois a sua vida dentro da igreja. Ué, Iris, dentro da igreja não é a mesma coisa que vida com Deus? Não. Vida com Deus é sua vida pessoal com Deus, o seu relacionamento pessoal, de conhecimento da palavra, de oração, de buscar a face de Deus, de experimentar que esse Deus existe, que Ele está vivo. Isso é vida com Deus. Agora, sua vida na igreja, sua função lá é outra questão, é diferente, né? Então, você ter uma vida na igreja, uma função na igreja, não significa que você tem uma vida com Deus, né? Que isso fique bem claro para nós. E aí, o que acontece com Débora? Nesse contexto em que ela julga o povo debaixo das palmeiras, e ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, e que Israel está oprimido 20 anos por Jabim, rei de Canaã, ela é claramente o empreendimento de Deus para aquele tempo, para aquele povo, né? Então, quando Deus ele determinou que ia criar Débora, ele viu um contexto e falou assim: aqui eu vou empreender uma pessoa para esse tempo que está vindo aqui, por causa dessa dor. Então você é um empreendedor, eu sou uma empreendedora. Nós precisamos entender que cada um de nós é um empreendimento de Deus para o contexto que você nasceu. Por que isso é importante para nós? Porque há muitas pessoas hoje que não convivem mais com seus familiares, e aí ele se justifica os problemas de cada familiar, os defeitos de cada familiar. Então eu me afastei, não vale a pena, não é? Só que eu sinto muito te informar
que você é um empreendimento de Deus para o contexto que você nasceu. Então, antes de você nascer, Deus decidiu te empreender para aquela família, para aquele tempo, para o tempo que viria, para o contexto mundial, para o contexto da cidade, para o contexto do estado daquela época. Você foi uma criação de Deus, um empreendimento de Deus para o contexto das pessoas que te rodearam quando você nasceu e quando você cresceu e enquanto você cresce. Então resolve as suas questões aí para o seu propósito de vida ser cumprido, né? Então chega um dia que Débora recebe do Senhor uma palavra e ela encaminha essa palavra para um homem chamado Baraque. E ela fala, ela profetiza, a Bíblia vai dizer que ela profetiza sobre Baraque. Baraque, junta 10.000 homens das tribos de Israel, porque Deus manda você ir a tal lugar, aonde Deus vai levar Sísera, que é chefe de Jabim, rei de Canaã. Esse rei de Canaã era muito poderoso, ele tinha 900 carros de ferro, o seu exército era grandioso demais. E Débora profetiza, Baraque, vá até tal ponto, porque Deus manda te dizer que ele está levando a Sísera e o exército de Jabim para lá com seus carros, com seus cavalos, e Deus vai te dar esse exército na sua mão. Só que Baraque prontamente fala, Débora, eu só vou se você for. E aí Débora, por um momento, ela se irrita e ela fala, eu vou. Tá bom, eu vou. Você não esquece que eu sou mulher de Lapidote, tá? Você não esquece que eu tenho uma casa. Por causa da sua frouxidão, da sua covardia, eu vou. Mas você não esquece. E ó, eu vou te dizer uma coisa. A honra dessa vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Deus vai dar Sísera na mão de uma mulher. Engraçado aqui que quando você conhece o contexto da história inteiro, e quando você não conhece o contexto inteiro, você que não conhece, que está me ouvindo falar agora, você vai pensar o quê? Que Débora está falando dela. Ó, a honra não vai ser sua, não. Mas, na verdade, não é Débora que mata Sísera, chefe do exército de Jabim. É uma outra mulher que esconde Sísera na sua tenda, e quando ele dorme ali cansado da batalha, fugindo do povo de Israel, ela vai e crava na sua têmpera um pedaço de madeira, mata ele no mais profundo do sono dele. Então ela não está falando dela. E a irritação dela é que os homens daquele tempo, fala Deus, os homens daquele tempo eram homens covardes, homens apáticos, homens omissos, homens que não eram determinados, homens medrosos, né? Quando ela profetiza, ela era uma mulher de crédito. Então, quando ela profetizava sobre a vida de alguém, a pessoa tinha que, poxa, Débora chegasse para mim naquele contexto, se tivesse uma Débora nos dias de hoje, tem, né? Mas uma Débora que a Bíblia, que você assistisse o contexto da vida dela, uma mulher dona de um lar, mas que também tem tempo para Deus e tem a vida exposta ali, senta-se debaixo das palmeiras e o povo vem para ela, para suas causas ser julgadas, e ela profetiza sobre a minha vida, profetiza sobre a sua vida, uma mulher de tamanha importância, de jornada de vida, para se dar crédito ali, né? Reconhecível, né? E você fala, poxa, vou acreditar na palavra dessa mulher, ainda mais um homem. Essa mulher não é qualquer mulher. Ela é profetisa, ela é dona de um lar, você não viu o esposo dela falando mal dela, ela tem tempo para a família dela e ela tem tempo para as coisas de Deus. Ela é uma mulher diferenciada, o povo, a multidão vem para ela para resolver suas questões, o povo sem sabedoria, né? E ela é uma mulher sábia, ela resolve as questões do povo, né? E Baraque, ele sentiu medo, ele se sentiu inseguro, mesmo que na profecia ela fala, olha, vai para tal lugar, porque
eu, Senhor, ela profetizando, né? Eu, Senhor, vou levar Sísera e os carros de Jabim, os cavaleiros, os cavalos de Jabim, e eu vou dar esse exército na sua mão. Mesmo assim, ele prontamente fala: Débora, amém, amém que Deus profetizou através da sua vida, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. E ela fala: olha, eu vou, não esquece, hein? Eu tenho família, eu tenho casa, mas vamos lá, vamos resolver essa questão aí. Mas a honra, ó, ia ser sua, a honra ia ser sua, Baraque. Você é um homem, você é um homem do povo de Israel, você é um escolhido para liderar, você é um escolhido para estar na frente da batalha. Deus, ele confia em você, porque ele está falando que entregou o exército do povo inimigo, que faz o povo gemer há 20 anos, oprime o povo de Deus há 20 anos. Deus entregou esse povo na sua mão. Poxa, você fala que só vai se uma mulher for com você. Tá bom, eu vou, mas você não esquece. E a honra dessa vitória não vai ser sua, não, porque a vitória está estabelecida, Baraque. Deus já falou que é para você ir, que é para você pegar apenas 10 mil homens do povo de Deus para lutar, e que ele já deu para você tanto o povo do exército inimigo, como seus carros, como seus cavalos. Mas você tá com medo? Mas você tá covarde? Tá bom, a honra dessa vitória não vai ser sua, não, né? E aí, Débora aceita aí. Eu quero ler com você 3 versículos aqui importantes para nós, para essa jornada, para essa história. O primeiro versículo é exatamente contando esse momento da vida de Débora, que é o versículo 9, que diz assim, vamos ler a profecia aqui, para ficar bem mais evidente para vocês. A profecia é a seguinte: ela mandou chamar Baraque, versículo 6, capítulo 4 de Juízes, versículo 6. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, Baraque, vai, leva contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte de Tabor, e farei ir a ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, Débora, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tua a honra dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Quando chega lá no versículo 14, depois de irem ao lugar determinado por Deus, disse Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente, Baraque. Assim, Baraque desceu do monte Tabor e com ele 10 mil homens. O Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Aí esse momento aqui conta que Sísera fugiu a pé, chegou na tenda de uma mulher chamada Jael, e essa mulher chamada Jael, ela mata Sísera. Então, cumpre-se a profecia, né? No versículo 15 diz que o Senhor derrotou Sísera. Então o Senhor ia na frente da batalha. Se a gente crer, se a gente se humilhar, se a gente tiver uma vida com Deus, Ele vai nos livrar de toda a opressão do inimigo, de todas as nossas dores vão ser resolvidas, né? Ele vai estar à frente. E Sísera, ele foge a pé, e cumpre-se a palavra que Débora falou, irritada, né, com a covardia, com o medinho de um homem chamado para ser líder, chamado para estar à frente de uma batalha. E ela fala: olha, nas mãos de uma mulher Deus deu Sísera, e essa mulher é Jael. Ela mata Sísera. Quando
Baraque chega para procurar Císara, alcançando ele, indo atrás dele para o matar, ele já está morto pelas mãos de uma mulher, né? Então, essa é a jornada de Débora, tá? Gente, quando eu falo aqui, a gente contou a jornada dela tá em um capítulo, capítulo 4 do livro de Juízes. Quando chega o capítulo 5, a Bíblia vai mostrar o cântico de Débora por causa da vitória, e a Bíblia vai falar também que cantaram Débora e Baraque diante da vitória, se alegraram ali, né? Débora era juíza, foi juíza por um tempo aqui no povo de Israel, mas ela deixa em um capítulo da Bíblia muitos ensinamentos pra gente a respeito de posicionamento. E eu fiquei aqui pensando, questionando, gente, mas quais são as dores da vida de Débora? A Bíblia, a gente conseguiu determinar aqui a jornada dela, né? A gente conseguiu determinar aqui, entender aqui o contexto desse tempo. Os juízes, eles eram pessoas influentes, né? Sempre, a história do livro de Juízes era sempre assim, foi sempre assim. O povo, ele era liderado por um juiz que governava sobre eles, julgava sobre o povo de Israel por um tempo, e havia um tempo de paz. Aí a Bíblia conta qual é o tempo de paz, 40 anos, 20 anos, e o povo ficou em paz tantos anos diante do juiz tal. E aí a Bíblia vai contar que o povo se vendeu, começou a idolatria, se esqueceu do seu Deus, e aí Deus permitia de novo que o povo passasse aflições através de inimigos. Aí quando o povo começava a passar aflições através de inimigos, o povo se lembrava de Deus. E quando o povo se lembrava de Deus, clamava a Deus, Deus empreendia um novo juiz. E assim sucessivamente. Se você ler o livro de Juízes todo, que não é um livro grande, é um livro de 24 capítulos, 21 capítulos, é sempre esse ciclo. O povo se esquecia de Deus e aí Deus levantava um dos povos inimigos para oprimir o povo. O povo oprimido se lembrava de Deus. O povo se lembrava de Deus, clamava a Deus. Deus empreendia e mandava um juiz. O tempo que esse juiz governava sobre o povo, havia paz. E aí esse juiz morria. E aí o povo se esquecia de Deus novamente. Parece a nossa política desse tempo, né? Parece os tempos que vivemos agora. Que vivemos na particularidade da nossa vida, não só no Brasil. A gente viu e vê muita profecia sobre o Brasil, de que o Brasil vai passar tempos difíceis. Por quê? Porque a gente tem um povo, uma população medíocre, que não pensa, que não é desenvolvida. Uma população, uma multidão zumbi, que vai onde a multidão está indo. Ah, a multidão está fazendo isso, eu vou fazer também. Ah, tá assim, eu vou ser assim também. Mas as pessoas não querem crescimento, não querem desenvolvimento nem pessoal. As pessoas não cuidam nem do próprio corpo. Porque nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, nosso corpo é templo do Espírito Santo, ter prazer sim em se cuidar, em ter uma higiene perfeita, em ter bons hábitos de alimentação, de água. A água, você beber água, beber a quantidade de água, adquirir o hábito de beber água, naturalmente você te dá enjoo a respeito do açúcar. Você beber muita água, você diminui naturalmente a quantidade de açúcar. Você beber muita água faz o seu cérebro funcionar. O cérebro é uma engrenagem, faz ele funcionar melhor. Você consegue pensar melhor, ser mais lógico. Você beber muita água diminui a vontade de beber café. Então cuidar do corpo, cuidar da alma. Como que se cuida da alma? Lançando fora pensamentos negativos e começando a adquirir pensamentos positivos. Como que eu vou fazer isso? Adquirindo conteúdos positivos. Íris, Bíblia, também. E tomara que essa parte seja uma parte muito importante para você. Adquirir conhecimento de Deus, do seu Deus. É
É obrigação de todo ser humano buscar encontrar o seu Criador. É obrigação. Romanos vai dizer que nós vamos ser indesculpáveis nos nossos julgamentos, no dia do nosso julgamento, simplesmente pelas coisas que estão criadas. Então não vai ter desculpa para você. Só a natureza que você vê aí fora já torna você indesculpável, porque a grandeza da natureza já demonstra a grandeza de Deus, o extraordinário de Deus, o inexplicável de Deus. Então é obrigação de todo ser humano voltar-se para o seu Criador e buscar conhecê-lo. E em terceiro, o espiritual. Quando a Bíblia fala sobre o novo nascimento, Nicodemos fala assim, um senhor já fala para Jesus: como pode um homem já sendo velho nascer de novo? Ele está falando do espírito, porque o que é da carne, nasce da carne. Eu nasci da carne, eu nasci da minha mãe, mas o meu espírito, ele só nasce a partir do momento que eu tenho um relacionamento com o meu Criador, né? Que é espírito. Então eu tenho corpo para me relacionar com outras pessoas que têm corpo. Vai chegar um momento que eu não vou ter mais corpo, mas não, essa aqui é a maior prova, não existe reencarnação, gente. Não tem como, o corpo ele morre, a Bíblia fala que morre-se uma vez e segue-se o juízo. Então o meu corpo vai acabar, mas o meu espírito, ele vai para algum lugar. E se eu tenho relacionamento com o meu Deus, esse espírito, ele volta para o meu Deus. Por quê? Porque Deus não morre. Então não faz sentido o espírito morrer. O espírito vai para a eternidade para se relacionar com o seu Deus, aqueles que estão salvos, né? Então quando eu pego a vida de Débora, o que eu posso falar sobre dor de Débora? Eu posso falar, por exemplo, da irritação dela de viver num tempo em que os homens não tomavam o seu lugar. Eu posso trazer isso para os dias de hoje? Nossa, como eu posso trazer isso para os dias de hoje? Tantas mulheres tomando o lugar do homem, agindo aonde o homem deveria agir dentro da casa, e a justificativa do homem é que a mulher toma frente. Por isso, eu não faço porque a fulana faz. Então a justificativa perpetua o erro. O homem tem que tomar posse do seu lugar e a mulher tomar posse do lugar dela. Não tem outra opção, né? A gente fala de papéis e isso é muito desordenado hoje em dia. Isso é completamente desordenado. E aí a mulher tem dificuldade de resgatar a feminilidade dela, que é algo muito importante até para os filhos, para a filha mulher, né? Nós somos 50% masculino e 50% feminino. O 50% feminino que cada um de nós somos é aguçado pela feminilidade da mãe. Quando a mãe não é feminina, a filha ela não aprende a ser feminina. Quando a mãe ela tem um percentual maior masculino de força, de trabalhar fora, a criança ela vai pegar isso também. Infelizmente é um contexto que vai desordenando, botando tudo fora do lugar. E isso é um tema extremamente grande para nós. Então a gente tem essa dor de Débora de viver num tempo que os homens não tomavam o seu lugar. E aí ela fala: olha, tá bom, vou deixar minha casa, tá? Tá bom, Baraque. Você só vai se eu for? Deus já te deu vitória nessa guerra, mas você só vai se eu for? Eu sou Débora, eu sou uma pessoa determinada nos meus objetivos, eu sou profetisa, eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus. Deus mandou eu te avisar que é para você ir, que Deus vai dar na sua mão esse povo inimigo. Mas você só vai se eu for? Bora então, né? Bora, porque é o nosso povo que está gemendo, o nosso povo que está sofrendo aí na mão desses inimigos. Vamos derrotar esses inimigos então. Então Débora, eu não acredito que Débora foi para a batalha, ela foi para a liderança, ela não guerreou, ela não matou. Eu não acredito, né? Pode ser que ela tenha feito também. Mas ela estava com a identidade dela ali aguçada, nada roubou a identidade dela. O marido dela não roubou a identidade dela. Mas ela foi, ela acompanhou Baraque, ela comemorou com Baraque a vitória ali, né? Não houve inimizade entre eles,
mas é uma dor que eu posso falar aqui. E o que mais que eu posso trazer para a nossa vida, que eu acho que é o mais importante, é o ápice do nosso conteúdo de hoje. Quando eu falo de dores de Débora, porque eu fiquei intrigada, eu falei, gente, a Bíblia sempre fala o defeito de alguém. Sempre, todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Então tá, a gente pega a irritação dela aqui, a gente pega que ela deixou a casa dela para ouvir um homem que ela não precisava, tá nessa guerra e ela foi, mais um problema que ela teve que resolver. A Bíblia não fala que se ela tinha prazer ou não prazer no ministério dela, mas provavelmente ela tinha, porque todos os dias ela estava debaixo das palmeiras ali de Débora, julgando o povo. Mas o que eu mais trago, assim, o ápice do nosso conteúdo de hoje, que eu quero lançar sobre a sua vida. Débora era uma mulher altamente resolvida. Uma mulher resolvida. O que tinha que fazer, ela fazia. Você não via Débora reclamando, você não via Débora com pecados de língua. Ela usava os lábios dela eram mananciais de vida. Ela não olhava com os maus olhos. Ela vivia num tempo difícil ali, que os homens não se posicionavam. Mas ela falou, tá bom, Baraque, você só vai ser o que for, então vambora. Era uma mulher resolvida. É o quê? Minha missão é pregar, é julgar, bora julgar. Eu tenho marido, tá resolvida essa questão. Eu sou profetisa, eu tenho relacionamento com Deus. Ela tinha administração do tempo. Ela era inicialmente uma juíza de causas, mas ela se tornou uma juíza militar, porque ela foi para a guerra com Baraque. Ela era uma planejadora. Ela tinha gestão do tempo dela. E aí, você é uma pessoa resolvida? Ou você é uma pessoa bloqueada, cheia de trava? Bora destravar essa vida aí? Vamos botar esse cérebro para funcionar, ou esse cérebro não funciona? Você reclama tanto, você fofoca tanto, nós falamos sobre isso numa live. Uma parte do cérebro que se chama hipotálamo. Ele para de funcionar. É a parte responsável, é a parte do cérebro responsável pela inteligência e pelas soluções lógicas. Ele para de funcionar. Você desconfigura o seu cérebro com seu pecado de língua. Reclamar, fofocar, mentir, denegrir, julgar, contar falso testemunho. Você desconfigura o seu cérebro com esse tipo de pecado. E aí? Você é uma pessoa resolvida ou você vai se tornar uma pessoa resolvida? Iris, eu quero ser uma pessoa resolvida. Então toma posse desse nome, Débora. Seja abelha. Lute pelos objetivos que você tem. Aonde você quer chegar, lute por eles. Não tem uma pessoa na face dessa terra que não desejou algo e lutou e tenha lutado por isso e não conseguiu. Não existe uma pessoa na face dessa terra. Eu sou exemplo disso. Eu queria muito trabalhar em empresas grandes e ter cargo de gestão. Eu lutei, eu penei, eu apanhei da vida e eu fui. Depois eu fui mãe e eu falei, nossa, eu quis tantas coisas nessa vida e a minha felicidade estava logo aqui, na feminilidade, na maternidade. Eu fui feliz, eu fui plena na maternidade. Não tem nada que eu tenha desejado na face dessa terra, que eu tenha lutado e eu não tenha conseguido. Hoje eu tenho novos objetivos, eu tenho objetivos para esse tempo. E eu tô lutando e eu vou conseguir. E você? Você para nas suas dores ou você é uma pessoa resolvida? Você precisa ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Você não precisa necessariamente profetizar. Mas quando você tiver um relacionamento profundo com Deus, você vai ter direção. Quem é você? Você é o homem da casa? Você é a mulher da casa? Olha, você ser mãe de filhos
você ser esposa, você ser pai de filhos, você ser marido, você ser filho de pais, não vai impedir que você cumpra um ministério que você tem na sua vida. Não vai. Aí você fala assim, nossa, a minha maternidade toma todo o meu tempo. Não. Você precisa aprender com Débora a ter gestão de tempo. Você tem um ministério espiritual maravilhoso. Você foi criado para plantar uma semente e colher 100 frutos dessa semente, 1000 frutos, 10.000 frutos. Ah, Iris, eu trabalho com computador, eu construo um computador por dia. Tá errado. Você é capaz, você tem inteligência suficiente para arrumar uma estratégia para construir 100. Estou chutando aqui um exemplo. Você foi empreendido para dar 100 por um, para dar 1000 por um, para dar 10.000 por um. Quando você descobrir o poder e potencial que você tem, você pode até dar uma ré e ela é positiva. É necessário dar ré, mas você vai voar. É a flecha na mão do flecheiro. Ré, 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 ré. Quando solta, ó, perde de vista. Esse é você. Esse é você. Você é a flecha na mão do arqueiro. Se você for flecha do Senhor, você vai receber 100 por um, 1000 por um, 10.000 por um. Ah, mas eu planto isso e colho um. Eu planto um e colho 2. Você não está vivendo o seu propósito. Iris, o que você está falando? O que eu estou falando nem se explica de tão grande que é. Você só precisa se posicionar. A Bíblia vai falar que o Senhor, ó, voltar lá, ó, Deus deu um povo inimigo na mão de um homem covarde, um homem medroso, Baraque. Deus pegou um homem medroso, um homem frouxo e falou assim, ó, você vai ser líder, você vai pegar 10.000 homens apenas e você vai para tal lugar que eu vou levar o povo inimigo lá. Eu vou te dar esse povo na sua mão. E a Bíblia vai falar, versículo 15, capítulo 4, versículo 15. O Senhor derrotou Císera. O Senhor derrotou o povo inimigo. Então, só que Baraque precisava estar no lugar certo, cumprindo as orientações certas, cumprindo os mandamentos certos. Então, o que você precisa? Você precisa aprender quais são esses mandamentos, aprender quem é esse Senhor, conhecer esse Senhor, porque para você obedecê-lo, você precisa conhecer a voz dele, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, você busca na palavra, você ora, você cavuca, lá como está em Provérbios, a sabedoria falando, se me buscares como a tesouros escondidos, certamente me acharás. Então, você quer que a sua vida faça sentido? Você quer cumprir o seu propósito de vida nessa terra? Define aí, acha aí sua identidade, que tem a ver com o significado do seu nome, e pega a sua história de vida. Você precisa começar a contar a sua história. Resolver, ser uma pessoa resolvida. Débora certamente viveu muitas dores, mas as dores dela não são contadas, porque é uma pessoa completamente resolvida. Ela tá indo pra frente. Todos os dias ela tá debaixo da palmeira. Não tem um dia que ela não tá debaixo da palmeira esperando o povo chegar para julgar as causas do povo. Ela só vai pra frente. Ela só olha pra frente. Num dia, em mais uma profecia dela, porque ela era uma mulher profetisa, ela profetiza para um homem covarde, para um homem medroso. Só se você for, Débora. Tá bom, bora, Baraque. Então, eu tenho marido, tá? Esquece que eu tô deixando meu marido porque você tá cheio de medo aí. Não esquece que eu tô deixando minha casa. Mas vamos, a gente tem que estar lá nesse lugar que Deus mandou nesse dia. Porque Deus mandou a gente estar lá e Ele vai julgar a nossa causa. Ele vai resolver a nossa dor, a dor do nosso povo, que é ser oprimido pelo povo inimigo. Ele que vai fazer, Deus que vai fazer, mas a gente tem que estar lá. Então, aonde você tem que estar, eu não sei. Eu sei que você tem que estar. Então, sai desse sofá
Sai dessa Netflix, sai dessa novela que te deixa cada vez mais ignorante, mais burro, porque te entrega tudo pronto, não te faz pensar. Sai disso, vai beber água, vai adquirir bons hábitos, vai fazer uma atividade física, corre 5 minutos por dia. Eu comecei a correr assim, 5 minutos por dia, hoje eu corro 20. Você vê aí várias pessoas que correm 1 hora, 2 horas, eu corro 20 e já tô morrendo. Eu corro 10, paro, depois eu corro mais 10. Fico sem ar, morrendo, mas eu corria 5 um dia, 5 minutos no máximo. Então vai, cresce, desenvolve, corpo, alma e espírito. Ah, minha alma, os meus sabotadores, que lá na minha infância foram importantes para mim, hoje não são. Hoje, quando eles falam, Iris, você não vai conseguir. Iris, a situação desse cliente ficou muito difícil, esse cliente está muito bravo. Não vai dar certo. Vai dar certo. Porque a minha mente está cheia da palavra de Deus. Porque eu sei que eu sou capaz de resolver a questão do cliente. Porque eu sei que vai dar certo. Ponto, acabou. Então eu vou e faço o que tem que ser feito. Eu não fujo do que tem que ser feito. Eu sei que eu preciso, em várias áreas da minha vida, de um grande milagre. Mas para esse grande milagre acontecer, que é Deus fazer algo por mim, eu preciso estar aonde eu tenho que estar. Aonde você tem que estar hoje? Em quais lugares você tem que estar hoje? Débora, ela tinha que estar parte do dia na casa dela, parte do dia debaixo das palmeiras e parte do dia ao lado dos fracos, para ajudar o seu povo. O que você precisa? Onde você precisa estar? Que luz precisa chegar para o seu caminho? Anda! A Iris está escuro. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, ó Senhor. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés. Então a lâmpada, imagina uma lâmpada lá, enroscada lá no teu sapato. E você está no caminho escuro. Por quê? Você é uma pessoa de tão pouca fé que você só enxerga onde teus olhos podem alcançar. Então, se você só enxerga até onde os teus olhos podem alcançar, bota uma lâmpada no teu pé aí, que é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés. Então, à medida que você dá um passo, clareia um pouco mais ali na frente. Aí você dá outro passo, clareia um pouquinho mais. Aí você dá outro, aí você não para mais. Porque é lâmpada para os teus pés. À medida que você dá passo, vai clareando a sua frente. E luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Lindo demais, abençoador demais para a sua vida, a história de Débora. Cara, você se prepara, por favor, grava isso que eu vou te falar. Se prepara para dores. Eu vou te falar uma coisa que vai ser absurda para você. Absurda, absurda. Mas você precisa alcançar isso. Tenha prazer em dores. Como assim, Iris? Prazer em tragédias que vão me acontecer? Gente, a vida é feita de dores. O dia é feito de dores. Você quebra um copo de manhã, você atrasa, você derruba uma prateleira de livro, você chuta o pé da cadeira e aí? Resolve cada dor que vai vindo. Resolve cada dor. Vai vir uma dor um pouquinho maior, um problema sério lá no seu trabalho, um desconforto sério. Nossa, eu vou correndo pra casa, porque hoje eu não posso nem olhar pra cara do meu chefe. Quando ele me vê, quando ele der de cara comigo, ele vai me matar. Não, vai você e senta na frente dele lá. Não vai pra casa não, não se esconde não. Não evita resolver as suas dores não. Dá a cara a tapa e resolve essa dor aí do seu trabalho. Dá a cara a tapa. Mas eu tô com medo de ser mandada embora. O sucesso tá ali, ó. Tá vendo? O medo, o sucesso tá ali, ó, logo atrás do medo. Então dá a cara a tapa e resolve essa dor. Ah, se acontecer uma coisa ruim, se acontecer você vai resolver. Você vai resolver. E aí você espera a próxima dor. Resolver. Resolvi essa dor. Agora eu vou pra próxima. E aí fica ali, ó, de prontidão, com a palavra de Deus na cabeça,
a tua boca sendo um manancial de vida, os teus olhos sendo bons. Mateus vai falar que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas? Então olha para o problema com uma perspectiva diferente do que você está acostumada a olhar. Isso é uma grande tragédia. Acabou para mim o emprego, acabou para mim o relacionamento com meu pai, acabou para mim o relacionamento... Acabou nada. Isso vai passar e vai vir próximo. Quanto mais você demorar para resolver essa dor, mais vai demorar para vir a próxima. E menos você vai crescer. Porque o seu crescimento depende de soluções de dores. Se você foge de resolver as suas dores, você foge do crescimento, do amadurecimento. Então corre, resolve suas dores de agora e vai para a próxima. Acabou a próxima? Mais uma. Vem para a próxima. Próxima. Cara, você vai voar igual foguete nessa terra. Você vai ser um desbravador nessa terra. Quando você contar a sua história, você vai influenciar vidas. Você tem noção que com a sua história de desbravamento, de resolver dores, de ser uma pessoa madura, você vai arrancar da multidão de zumbis que está vivendo hoje, pessoas que não pensam, afogadas em pecado, pornografia, pecado de língua, reclamar, fofocar, pecados sexuais, pornografia, masturbação, pedofilia. Você vai arrancar um monte desse povo para salvação? Então vambora ser Débora, vambora ser gente resolvida, vambora, não dá tempo de julgar. Tá bom, Barack, tá bom, você é um covarde, você tá com medinho? Tá bom, eu vou, mas vambora, Barack, vambora, a gente tem que estar lá no lugar certo, na hora certa, porque Deus vai fazer por nós. Vai. O outro não quer aprender, não quer crescer, vai você. Você vai trazer quem quer crescer, você vai trazer quem quer aprender, você vai ser influente na vida de pessoas. Amém? Então essa é a nossa história de hoje, uma história curta demais, mas riquíssima, mais uma história riquíssima demais. Coloca no papel a sua vida, escreve para você. À medida que você for escrevendo para você, novas ideias vão vindo, você vai conhecer mais profundamente a sua história, você vai se conhecer à medida que você anota, que você escreve diariamente os seus comportamentos, as suas dores, você começa a conseguir conceituar como você se comporta, o que você quer mudar, quais os hábitos serão bons se você desenvolver. E é isso. Vamos pra cima. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira às 2 da tarde a gente tá aqui, se Deus quiser. Daqui a 5 minutinhos a nossa live tá no clube. Deixa um comentário, deixa um smilezinho lá. Vamos influenciar o clube a crescer e vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Tá bom? Se você tiver uma pergunta, alguma questão, conta pra gente. Nos comentários, chama a gente no direct, a gente está à disposição para a gente crescer junto, tá joia? Um grande abraço, até quinta-feira às 14 horas.